A CNA lançou o programa Ratificar. Ela lançou esse programa em Presidente Olegário, em Minas Gerais. Eu vou conversar com a Cláudia Mendes, que é a assessora técnica da CNA, que vai trazer todas essas informações para a gente. Cláudia, bem-vinda ao Sucesso no Campo. Muito obrigada. Cláudia, para a gente poder contextualizar um pouco, como que está a situação em relação ao CAR no Brasil? Então, é bom essa pergunta que ela justifica o projeto Retificar. Bom, no Brasil, existe uma lei, uma legislação ambiental que é o Código Florestal Brasileiro, e ela estabelece procedimentos, né, para que o produtor consiga se regularizar ambientalmente. O primeiro passo da regularização ambiental é justamente a inscrição do Cadastro Ambiental Rural. E isso o produtor vem fazendo desde 2012, e hoje nós temos dentro do SICAR, que é o Sistema Federal que armazena todos os cadastros ambientais, quase 7 milhões de cadastros ambientais rurais. Bom, feita a inscrição, o produtor precisa fazer, o CAR passa por uma análise do órgão ambiental estadual competente, né? No caso de Goiás é a SEMAD, então cada estado tem um órgão competente. Ele vai analisar essas informações colocadas pelo produtor e vai falar, seu CAR está ok, está tudo certinho, e identificou o seu passivo, ou você não tem passivo, você está regular. Se não, se esse CAR tiver que fazer alguma alteração, esse cadastro volta para o produtor fazer a retificação do cadastro, por isso que o nome é Retificar. Então, como é que está a situação? Dos quase 7 milhões que tem na base, eu peguei até esse dado agora do SICAR de junho, apenas 1.500.000 passou por algum tipo de análise no órgão competente, ou seja, isso dá 23% dos 7 milhões. E passou por algum tipo de análise e voltou para o produtor fazer as retificações, e nesse processo apenas 0,45% foi feita a retificação e teve a análise concluída. Então esse é o panorama, existe uma lacuna muito grande entre os dados que estão escritos no SICAR, os dados que passaram por algum tipo de análise e os dados que tiveram análise concluída. É menos de 1% de cadastro com análise concluída. E é muito importante que essa análise seja concluída. Para quê? Para que o produtor saiba se ele tem passivo ambiental para ser corrigido ou se ele já está regularizado ambientalmente. Então, esse é o panorama hoje da regularização ambiental. Um detalhe, ainda falando desses números, 52% dos produtores que se inscreveram no CAR já concordaram em aderir ao programa de regularização ambiental. Por quê? Porque depois que ele identificou o passivo, ele vai ter que seguir as regras estabelecidas no PRA para fazer a sua regularização, a recomposição da sua APP, da sua reserva legal, ou o que ele tiver que fazer mediante um termo de compromisso. Então, esse é o panorama. Cláudia, como que todo esse trabalho, que vai ser muito extenso, como que ele vai ser destrinchado? Como que vai funcionar o passo a passo? Vai ter o apoio dos produtores rurais, dos sindicatos rurais também, mas como que vocês vão organizar para poder captar toda essa quantidade de análises? A gente identificou que nessa lacuna entre análise CAR, que passaram por algum tipo de análise lá no órgão competente do Estado e o que fez a retificação, existe um vácuo muito grande. Então, a gente identificou que o problema está também lá na ponta. O produtor, para ele saber que ele precisa fazer uma retificação, ele é notificado pela central do proprietário possuidor. O produtor, muitos deles já nem tem mais acesso a essa central, ele perdeu login, senha, ou então ficou com um técnico que fez o cadastro dele lá no passado, e mesmo que ele tenha acesso, que ele tenha visto que ele recebeu uma notificação não é multa, é só uma informação, seu cadastro precisa corrigir o seu CPF.
Você precisa corrigir, colocar o nome dos outros proprietários do seu imóvel, ou então precisa estar dando uma sobreposição entre duas áreas, entendeu? Então, esse tipo de notificação está toda lá na central do proprietário possuidor e o produtor não sabe. Se ele souber, ele não sabe como fazer a retificação, não sabe quem ele procurar. Então, o retificar está atuando lá na ponta. Como? A gente vai estar fortalecendo os sindicatos rurais, porque os sindicatos estão lá no dia a dia do produtor rural. Então, agora a gente selecionou 3 estados para fazer esse teste, esse piloto. Esses 3 estados são Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rondônia. E a gente está atuando no estado inteiro? Não. A gente selecionou municípios dentro desses 3 estados e estamos colocando uma equipe dentro do sindicato para atender aquele produtor. Vai funcionar de forma itinerante. Então, essa equipe, por exemplo, vamos pegar Minas Gerais, que foi o lançamento, o primeiro piloto que já está em desenvolvimento desde segunda-feira. Então, a gente está atendendo 4 municípios. Então, são 4 sindicatos. A empresa vai estar uma semana em cada sindicato. Qual é o papel do sindicato? Fazer a mobilização, chamar os produtores, sensibilizar os produtores. E aí, além de atuar nos sindicatos, a gente vai atuar em feiras, em exposições. A gente quer que o produtor identifique ali a logomarca do Retificar e saiba que naquele espaço, naquele balcão, ele vai conseguir saber como é que está a situação do cadastro dele e vai poder entrar na lista dos produtores que nós vamos atender. Então, nesse primeiro momento, a gente vai atuar nesses estados, nesses municípios e com uma amostragem de 500 a 600 propriedades por estado. Então, a gente tem uma meta para até o fim do ano, são 3 meses que a gente tem pela frente, a gente atender 500 produtores por estado, ou seja, 1.500 produtores, e aí ano que vem a gente faz um balanço, vê o que deu certo, o que a gente precisa ajustar. Ano que vem a gente vai expandir para outros estados e outros municípios, participar de outras feiras, fazer uma ampla sensibilização, porque é importante que nesse projeto o produtor tenha segurança, sinta segurança de que naquele espaço que a gente está colocando dentro do sindicato rural, ele vai ser bem orientado, vai ter o cadastro dele vai ser retificado dentro do rigor técnico. Então a gente teve um cuidado muito grande para selecionar a empresa que está prestando esse tipo de serviço. Então o produtor tem que sentir confiança e entender que ele retificar o cadastro dele, ter o cadastro dele ativo, traz benefícios. Ele não vai fazer isso porque a lei manda. Ele vai fazer isso porque com isso ele tem redução de juros em créditos, ele tem acesso a um mercado diferenciado, ele tem acesso a uma licença ambiental. Então, o produtor, entendendo que a lei traz benefícios para ele, ele vai ter confiança, vai ter vontade, vai ter um incentivo para fazer a regularização do seu CAR. E aí, só para complementar, vocês podem pensar, são quase 7 milhões de cadastros, né? Minas Gerais tem mais de 1 milhão de propriedades, 1 milhão de cadastros. A gente vai, até dezembro, retificar e espera que a análise concluída seja alcançada de 500 produtores. 1 milhão, 500 produtores só, isso não é relevante? Isso é muito relevante, porque hoje tem 5 cadastros com análise, não é 5% não, 5 unidades, 5 cadastros tiveram análise concluída em Minas Gerais. Então, em 3 meses, a gente vai elevar esse número para 505 ou mais.
E isso também incentiva os outros produtores a correrem atrás, que é mesmo um trabalho de desmistificar a questão do CAR, que parece um bicho de 7 cabeças, e também levar a informação certa ao produtor rural, que às vezes não é muito ligado, que às vezes coloca isso na mão de uma consultoria e às vezes acaba perdendo contato com essa consultoria, mas é mesmo de trazer essa informação para o produtor. Exatamente. E o importante é que, neste momento, o custo é zero. O produtor não paga por esse serviço. Então, depois pode ser que a continuidade tenha que ser remunerada, mas é um pagamento mínimo, né? E com a garantia de que o produtor vai ter um serviço de qualidade dentro do rigor técnico. Importante destacar, Ludmila, que esse trabalho ele está sendo feito em parceria com as federações, com os sindicatos e também com o órgão estadual. Então, em Minas, o IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas, que faz a gestão do CAR, ele está junto com a gente, ele está nos ajudando, ele participou do lançamento do projeto. Além disso, a gente tem por estar aqui em Brasília, a gente tem uma interação muito grande com o Serviço Florestal Brasileiro, que é outro parceiro muito importante nesse processo. Então, a gente consegue não só estar de um lado do processo de regularização ambiental, a gente faz uma convergência entre todos e aí sim a gente consegue levar uma solução viável, segura, barata ou de custo zero para o produtor rural conseguir fazer a sua regularização. E a gente entende o seguinte, 500 produtores andando com resultado positivo, é a melhor propaganda que tem. Então, com isso, a gente vai criar essa vontade e ampliar a adesão. Esse incentivo. Esse incentivo, exatamente, criar adesão ao projeto, e não só ao projeto, o produtor pode procurar outros meios para fazer a retificação do seu cadastro ambiental. A gente precisa divulgar que a central do proprietário possuidor é dele, ele precisa acessar aquilo e que o CAR é um instrumento ativo. Não adianta fazer a inscrição e pronto, e acabou. Ele vai ter que sempre estar revisitando o seu cadastro. Se ele teve uma alteração na sua área depois que ele fez a retificação e a análise do CAR foi concluída, se ele alterou alguma coisa, ele vai ter que alterar o cadastro dele de novo. É um processo vivo, é um processo dinâmico. E a gente quer criar essa cultura no produtor rural. Cláudia, você citou 3 estados que inicialmente vão participar desse programa e a partir do ano que vem, vocês já têm perspectiva de quais os outros estados que vão ser trabalhados ou vocês ainda vão sentar para ver os resultados desses 3 estados e depois definir quais que são os próximos passos? Exatamente isso. A gente não definiu ainda, está tudo muito corrido. Esse projeto foi idealizado agora em julho e ele já está no campo. Então, a gente precisa ir com muita cautela para avançar para outros estados. Mas a ideia, a intenção é avançar para o Brasil inteiro. Então, quem sabe Goiás não vai estar já no próximo estado ou no próximo pacote, vamos dizer assim. Enfim, existe essa possibilidade sim, porque a gente já tem uma boa interação com o Estado, com a Secretaria de Meio Ambiente, em função até de um outro projeto que eu queria também aproveitar a oportunidade de o retificar, ele vai atuar apenas no CAR, na retificação do CAR. Mas ok, o produtor depois tem passivo para resolver, e aí? A gente não vai abandonar esse produtor, agora se vira com o seu passivo e tchau. Não, a gente já tem um outro projeto em desenvolvimento que é o Pra Valer. O Pra Valer faz alusão ao PRA, por isso que é o Pra Valer. No Pra Valer, aí sim, a gente vai buscar e proporcionar ao produtor uma assistência técnica para que ele consiga fazer a recuperação do seu passivo com o menor custo possível ou, o mais importante, com a possibilidade de retorno econômico. E aí sim a gente fecha esse ciclo, sabe? De levar o produtor até o final do processo da sua regularização ambiental, que vai garantir
a sua sustentabilidade econômica, ambiental, social, garantir acesso a mercado, garantir que ele vai conseguir vender seus produtos sem ter um bloqueio em função de um passivo que ele não corrigiu ou de um CAR que está cancelado ou que está pendente. Cláudia, eu quero muito agradecer a sua participação por todas as informações esclarecedoras sobre os 2 programas e que o CNA realmente ela trabalha de forma prática, né? O projeto foi idealizado em junho, se eu não me engano, que você citou, e já está em andamento. Então, vocês trabalham de uma forma muito prática para trazer mesmo essa solução ao produtor rural. Exatamente. É muito gratificante ver isso, que um projeto que foi idealizado em tão pouco tempo, na segunda-feira já atendemos 35 produtores, então ver que o produtor está lá e já está indo todos os dias lá no sindicato, já fazendo a sua retificação, é muito gratificante e é essa a nossa função, fazer projetos que realmente resolvam a vida do produtor rural, que é o nosso público, que é o nosso foco, né? E a nossa meta é que esse produtor continue produzindo com sustentabilidade e é esse o nosso principal objetivo.